Oi, gente. Última aula. Agradeço a todos vocês que me aguentaram até hoje aqui, tá? O que pretende se fazer agora? Eu vou dar essa aula, eu acabo o assunto. Eu gostaria de continuar falando de dois assuntos que eu havia preparado, mas eu não consegui gravar até o dia. Agora eu preciso fazer atividade com vocês. Então, o que eu não consegui gravar é a parte de mais assim de leis, que eu gostaria de falar um pouquinho, e talvez alguma coisa de Goiânia. Vejamos o que eu consigo, tá? Agora eu não vou conseguir fazer nada dessas coisas mesmo. Então, vamos aqui para a aula. Olha, a gente vai falar aqui das normas da CNEM e como é um contexto ocupacional, eu preciso começar a aula com contexto ocupacional. Deixa eu me tirar aqui da frente do slide, né? Olha que bonitinho. Então, essa daí são as pinturas da indústria de mostradores luminescentes, né? O que acontecia? Com um pouquinho de radioatividade ou algum material fluorescente fluoresce, tá? Brilha no escuro. E era importante ter esse tipo de mostradores do escuro, tá? Se usava muito no contexto aeronáutico, se usava no contexto naval e especialmente no contexto mais voltado à parte bélica, né? Então você tinha as indústrias especializadas nisso e era tudo feito à mão, era pintado à mão. Como era um serviço mais leve, normalmente era feito por mulheres, né? Elas tinham um potinho de tinta, como é que fala? Com a tinta com um preparado fluorescente, elas molhavam o pincelzinho e com muita delicadeza, com muita paciência, iam fazendo minúsculos marcações ali nos mostradores dos relógios. Então, o que tinha de material radioativo na época era rádio, e lá iam elas pintando, tá? Precisava ser um pincel, precisava ser um risco bem fininho e preciso, tá? Então elas faziam, né? Às vezes elas, né, molhavam a pontinha do pincel com a boca e arrumavam, tá? Então isso... engoliam. Então isso era comum, precisava desse tipo de serviço, tá? E elas não viam isso como uma atividade perigosa e iam fazendo. Com o tempo, uma ou outra começou a sofrer os efeitos, né? Então, o pessoal estima aí que 4 mil trabalhadoras no total. Nossa, as 4 mil rodaram. Não, cerca de umas 20. Então era o que tinha e era como as pessoas faziam as coisas. O pessoal foi investigar. Só para falar então, olha aí, né? O fosforescente aí, né? Sulfeto de zinco com pequenas quantidades de rádio. Atividade iniciada em 1915, cerca de 4 mil trabalhadoras. Isso daí deve ter sido o total até o final da Segunda Guerra Mundial. Precisava dessas coisas, né? Pintar finos retoques em instrumentos de precisão, relógios, mostradores usado pela Marinha Aeronáutica. Tinham que afinar a ponta do pincel com os lábios, um pouco acabava sendo engolido. Aí aqui, né, era uma tinta, então às vezes elas queriam se enfeitar, dava uma enfeitadinha, tá? Passava um pouquinho no cantinho do olho, né? Passava no dente, né? Saiu à noite e fazia um sucesso, né? Mas isso era muito perigoso. Bom, que o pessoal não sabia, e dois, que realmente, graças a Deus, não pegou as 4 mil pessoas, né? Mas cerca de 27 tiveram algum problema. Então, o que elas reclamavam, né? Dificuldades de cicatrização na boca, intervenções odontológicas, né? E um tipo de osteoporose. Então, é gozado, porque o rádio, ele fala assim, o rádio, ele é um elemento que é similar ao cálcio, e ser ingerido, ele acaba indo para os ossos. Mas, de alguma forma, tanto que naquele caso daquele outro ricaço, né, o rádio ele acaba na mandíbula.
Não sei porquê, né? Ele não se distribui uniformemente pela corrente sanguínea e chega nos ossos de modo uniforme. Enfim, eu não sou um especialista em biocinética aí, tá? É o tipo de coisa que, vamos falar assim, um dia foi estabelecido, o pessoal precisava de um limite. Falar, olha, parar não pode. Tem que ter um risco mínimo que elas se sujeitem a fazer isso, né? O pessoal conseguiu colocar ali uma quantidade bem limítrofe ali na tinta, depois a pessoa tinha que parar a atividade, funcionou. É isso que importava. E depois, atualmente, ninguém mais faz à mão, né? Imagina, a demanda que existe atualmente é tudo mecanizado, tá? Isso era uma coisa daquela época. Olha, já que eu vou falar um pouquinho como é que fala? O que é estabelecido em normas, né? Aí no Brasil, eu tenho que falar um pouco de CENEM. Então, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Vocês entram no site deles, tá? Vai ter normas em vigor, tem esse conjunto. A CENEM, ela basicamente, ela regula a indústria nuclear. É a mineração, a Eletrobras, a Nuclebras, tá? E tem os laboratórios dela. Né? E o que não é que nem o HC da Unicamp, é a CENEM? Não é a CENEM. Então, vou lá, para que eu estou estudando uma norma da CENEM? Né? Ao longo do tempo, o pessoal está acertando a legislação de modo a que esse ente nacional ele estabeleça as regras e as normas vigentes em esfera federal. E atualmente é assim que as coisas estão indo, tá? Nem sempre foi assim. Realmente havia questionamento. Por que a Unicamp tem que seguir uma norma CENEM? Né? Por exemplo, aconteceu um acidente em Goiânia. A CENEM foi pesadamente responsabilizada, tá? Ela batia o pé no chão, ela falava, não cabe a mim a fiscalização de Goiânia. Né? Isso daí é Anvisa, isso daí é órgão de saúde da Secretaria de Estado. Eu mexo com as indústrias nucleares brasileiras. O juiz tomou uma decisão, a CENEM não escapou. Tá? Olha aí. No grupo 3, é o que tem a ver com proteção radiológica. E daí tem assim, a mais importante, né, eu diria, a mais geral, né, de todas, que é a 301, que é a proteção radiológica em geral, ela tem um monte de anexos aqui, né? O que acontece, se você, que nem, havia uma lei específica para radiologia médica. Lei tem que ser votada no Congresso. Então, é complicado, essas coisas vão ficando enroscadas, né? Falar, não, mas foi proposto pelo Ministério da Saúde, então não é uma obra legislativa, é uma obra do Executivo. De qualquer forma, tudo vai ficando meio enroscado. Quando você põe normas são deliberadas ali com um bolinho de pessoas da própria CENEM. Tá? Mas será que não era legal eles chamarem alguém da Unicamp? Não chamam. Eles vão chamar um representativo dos hospitais, por exemplo, mas vamos falar assim, a agilidade deles é compensada pela não discussão, né? Eles não precisam pôr em discussão o que eles decidiram como norma, né? Próxima aula talvez eu fale disso. Então, aqui tem as normas, em particular referentes à proteção radiológica, depois tem grupo 6, instalações radiativas, né? Que tem outra, transporte, né? E assim vai, tá? Eu poderia falar, cada aula eu poderia falar de uma delas, né? Um dia eu tive muita vivência com isso. Atualmente eu sou um rapaz de ressonância, né? Perdi o bonde. Então, eu poderia falar aquilo que eu me lembro, digamos assim. Mas vamos lá, né? Olha aí. Então, naquela norma 301, está escrito assim, limites de dose na área de radiações, exposições externas, né? Trabalhador.
Dose efetiva de 20 millisieverts ao ano, 5 anos consecutivos. É aquilo que eu já expliquei para vocês. É 20 millisieverts por ano? Não. É 100 millisieverts em 5 anos, tá? Poxa, que interessante. A CNED decidiu igualzinho que o CRP recomendou. Então, eu até me mudar de lugar, né? Bobinhos, né? Não, né, gente? A CNEM seguiu a recomendação do ICRP. Na verdade, cada ente nacional faz o que ele quiser. Os Estados Unidos, o ente nacional deles é o NCRP. Ele não segue certinho o que o ICRP fala. Tá? Tem horas que ele é mais restritivo, tem horas que ele acha que está muito chato aquilo lá e faz de outra forma. A legislação japonesa é outra, não tem nada a ver, né? Cada ente nacional está totalmente liberado de fazer a sua peça normativa aí, digamos. Essa é da CNEM. Vocês vão ver aqui, olha, resolução, março de 2014. Ah, que interessante. Por quê? Porque já deve ter sido uma 7. Então, vai mudando com o tempo. De novo, a CNEM, periodicamente, sai uma resolução nova do ICRP. Quer dizer que tem que sair todo mundo correndo, fazer o que o ICRP acabou de falar? Não. Né? Vai se pôr em discussão, ver o quanto que isso daí impacta ou não, bababá. Chegou-se o consenso que aquilo lá é mais ou menos aquilo? Tá. Reúne o bolinho de gente lá, que a CNEM convidou, né? Não mais que 30 pessoas, o pessoal bate o martelo, todo mundo assina embaixo, a norma CNEM está promulgada, né? Mas não foi discutido com a sociedade. A sociedade resolveu em outra peça de lei que o que o CNEM resolvesse estava certo, né? Então será assim. Ganha-se agilidade, gente, de novo, né? Você vai discutir com toda a sociedade, com o dia que a sociedade discutir, vai ter outra recomendação em CRP, tá? Vai demorar 15 anos. Não acho que também seja o fim do mundo. Dose efetiva. Professor Renato falou disso. Muito bem, alunos. Que bom que vocês lembraram, né? Fico contente, olha aí. Dose efetiva não maior que 50 millisieverts em um único período do ano. Isso aqui também está no ICRP, recomendações 2007, né? A 103, tá mesmo. Dose equivalente para o cristalino dos olhos, né? De 20 millisieverts ano. Aí aquela coisa, isso está esquisito. Isso não é o que está no ICRP. No ICRP está escrito 150. No anterior estava escrito 150. No anterior, de 77, está escrito 150. Você nem resolveu inovar, tá? Ela pode. Ela fez isso. Olha, eu salientei aqui o equivalente, né? Qual que é o peso do cristalino? Não tem peso para o cristalino. O cristalino é cristalino. Então, é aquele lá, naquelas discussões que eu fiz sobre dose equivalente no contexto de radioproteção. Né? Dose equivalente na pele, não maior que meio sievert ao ano. Nossa, professor, como é que mede essas duas doses? Olha, do cristalino é meio complicado. Bem dizer, teria que a pessoa usar um óculos cujo dosímetro está no meio aqui da armação. Existe esse óculos. Agora, é exatamente isso que quer-se, tá? Alguém um dia da CNEM vai falar, olha, vocês não estão fazendo essa dosimetria conforme a minha norma. E daí você fala, e vocês fazem? E o negócio da pele também. O negócio da pele tem muito a ver com pele, como fala? A agressão ali a emissores beta, né? Então, eventualmente, algo radioativo ali que emite beta, o beta ela não penetra muito na pele, a não ser que o elétron realmente tenha muita energia, né? Então, o emissor beta, ele normalmente faz uma queimadura. Meio sievert não é fazer queimadura. Então, ele está falando alguma coisa do tipo assim, olha, tem esse limite, né?
Não dá para fazer dosimetria, seria na ponta da mão, mas como é que vai cobrir toda a pele? Não dá, tá? É algo superficial. De novo, como é que mede? Né? Se pedir, você pergunta para eles como eles fazem, vocês fazem igual. Muito bem. E no público, a dose efetiva, voltamos aqui a falar de dose efetiva de 1 milisievert/ano, tá bom? Bem aquilo lá do ICRP, recomendações. Ó, aqui tem então um belo quadrinho aí de um livro que eu gosto muito, né? Conheço o autor, eu acho que ele é um autor ali fenomenal, né? O meu melhor amigo, né? Myself, né? Então, olha aí, tem um monte de doses de eritema, ó, escalinha de Gray aqui, né? Epilação temporária, eritema leve, ó, 2 Gray. Debaixo de 2 Gray não tem mais nada. Ó, defeito determinístico vai ser difícil. Que nem mudanças transientes no sangue. Começa aqui, ó. Abaixo disso aqui você não vê. Tá. Menos que meio Gray. Então estamos nessa escalinha, né? Olha aí. 250 Gray, né? Olha aí, aqui se você fizer uma amostragem de sangue da pessoa e contar os discêntricos, você vai começar a medir doses por aqui. É daqui para cima, tá? Aí você pode chegar até o 2, mais ou menos, assim. Parece que até o 4. Mas e para baixo? Vai bater com os excêntricos que tem no natural das pessoas, tá? Então, daí você não consegue medir mais, fica muito impreciso. Né? Tem excêntricos nos leucócitos porque sim, tá? Por algum outro motivo, talvez até, né? Sei lá, pelo bystander effect, não sei. Tá bom. E para baixo disso aqui? Então não dá para medir. É uma faixa inacessível. E aqui, na pessoa, mas no dosímetro dá. Olha o 20 miligramas. E aqui o 20 miligramas no ano. No ano é o máximo. O máximo, tá? Então, é quase zero. Olha isso, que escala, hein? Então, é assim, os limites, falam 50, 20, a pessoa fica lá apavorada. São valores minúsculos, né? Eles são comparáveis com a radiação ambiental. E é aí que é para deixar a pessoa trabalhando. Ai, meu Deus, mas olha aí, a pessoa passou do 20, e agora? Nossa, hein? Ó, só chegar nisso aqui, capaz que nem dê para medir. Não existe como medir que ela passou. Tá? Quer dizer, a não ser que a pessoa esteja usando o dosímetro, né? Daí dá, daí com certeza dá. Mas para a pessoa nunca vai ficar sabendo. Então, porque são números muito pequenininhos. Tá? Ó, aqui eu acho que vale a pena tocar no assunto, tá? Eu só tô achando que não é essa transparência. Vocês me perdoem aqui, que é essa. Esqueci de apagar. Então, o que poxa, tanto trabalho que me deu fazer essa transparência, não ia passar, né? Deixa eu falar um pouquinho de insalubridade e periculosidade, porque são conceitos mais do trabalhador, da CLT, é consolidação das leis trabalhistas, tá? É do Brasil. Não, o que é CLT? Não existe um livrinho escrito CLT. Tem várias peças jurídicas, tá? Feitas principalmente na década de 50, que um pedacinho aqui, um pedacinho ali, tudo é essa consolidação das leis trabalhistas, tá? E ela prevê a insalubridade e a periculosidade. Então dá para ganhar os dois? Não, você vai ganhar ou um ou o outro. É melhor eu falar isso porque a vida do cara que mexe com radioproteção é ficar tirando esse tipo de dúvida. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Então é do tipo assim, eu não vou mexer com isso. Mas eu te pago um pouquinho. Então eu quero. Vamos lá, insalubridade, tá? Atividades ou operações que, por natureza, condições do método de trabalho, exponham ao empregado agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância. Exemplos. Ruído contínuo ou intermitente. Temperaturas extremas, tanto calor quanto frio. Condições hiperbáricas, vibrações, umidade, agentes químicos, poeiras minerais, agentes biológicos.
Então, vamos supor, você trabalha numa estação de tratamento de esgoto, fica lá no meio do cheiro ruim. É chato, tá? É um ambiente insalubre, ele não é gostoso. A pessoa fala, olha, né? Também não é justo, né? Por que eu vou ficar trabalhando com isso aí? Quero ganhar um pouquinho mais. Então, essa é a insalubridade, né? Olha, nós estamos falando de trabalho rotineiro, tá? Não saudável, no caso da insalubridade, ou perigoso, no caso da periculosidade, mas é rotineiro. Então, teve um dia que o Renato pegou e teve que ir na estação de tratamento de esgoto. Daí você fala, eu quero a insalubridade agora no meu salário. Você fala, naninha, aí que você trabalha lá? Se for só visitar, não é. Mas eu ficar uma semana lá. Aí negocia com o RH da sua empresa. Mas você não pode. Tem uma injustiça com quem está ali, né? Fazendo esse tipo de trabalho. Tá bom? Periculosidade é outra. Eu não lembro mais o que é NR, tá, gente? É coisa do Ministério do Trabalho e Emprego. Trabalhos que envolvem risco de morte. É diferente. Eu tô ali no meio da estação de esgoto. Eu vou morrer com esse cheiro. Mas não morre. Né? Não dá. Eu vou lá, eu vou ficar tanto aqui que eu vou me suicidar. Você não consegue se suicidar dessa forma. Né? Agora, olha só, trabalhos que envolvem inflamáveis, explosivos, rede elétrica, principalmente de alta tensão, né? Substâncias radioativas e radiação ionizante. Está escrito nessa aqui, essa NR16. Exposição a roubo ou violência, né? Os agentes de segurança. Transportador de valor, né? Atividades com motocicleta. Bom, mas tem tanto motoqueiro aí, eles ganham periculosidade? Digamos assim, se eles forem motoqueiros de carteira assinada e estiverem registrados que a profissão, o cargo deles é motoqueiro e eles são trabalhadores registrados, com certeza eles têm direito à periculosidade. Né? Vai ser difícil achar um empregador nessa coisa. O iFood, ninguém é empregado. Os motoqueiros não são empregados de ninguém. São todos sócios, né? Do iFood, é a uberização do tempo, é outro assunto a ser discutido um dia com calma, não hoje. Então, eu espero que tenha ficado bem claro que a periculosidade está aqui, ó, tá? Vamos ser bem sinceros, de tudo que é perigoso, esse daqui é o que menos traz uma ameaça o inflamável, explosivo, é papuf. Tomou choque de alta tensão, é o fim, certo? Tipo assim, a substância radioativa e radiação ionizante, eles estão na periculosidade, mas não são tão perigosos assim. Mas vamos ser bem sinceros. Normalmente uma pessoa não quer se meter com isso. A pessoa fala, olha, eu vou na África tratar com ebola, mas com coisa radioativa eu não mexo, tenho medo. Né? Então, o preço desse medo é o preço do perigoso, é a percepção de risco. Né? Aí você fala, mas eu consigo me matar com radiação? Bom, vocês viram lá aqueles síndromes, né? A hematopoética precisa de 15 dias. E dá para escapar. As outras não dá, mas ainda assim o cara fica amargando ali, né? Vários dias vivos, né? Então, vamos lá, no limite é uma coisa que você pode morrer por causa disso, mas também você pode se afogar. Não tá aí esportes aquáticos, né? Então, é assim, se eu estou mexendo com uma coisa tão perigosa quanto radioatividade, não quero mexer com isso sem ganhar dinheiro. Enfim, é assim que funciona o mundo. E daí você fala assim, tá bom, mas não faz nada. Se é mulher, daí fala assim, eu quero ter filho, eu não quero mexer com radioatividade, a não ser que você me pague. Aí né? Aí eu mexo. Então vamos ver um pouquinho aqui. Insalubridade, tá? Mas eu acho que o que eu mexo, eu sou professor na rede pública e é super perigoso lá naquele bairro. Eu não quero lá dar aula sem ganhar periculosidade. Tá fora. Olha só,
tanto a insalubridade como a periculosidade, um engenheiro de segurança do trabalho, isso é engenharia, isso é risco, isso é número, isso é dinheiro, tá? Tem que ter alguém que ateste, que deve emitir laudo necessário, inclusive o grau de classificação. O outro também. Não é que porque você achou, né? A não ser que você tenha assim... como é que fala? Falar, olha, ninguém me providenciou esse engenheiro, então eu vou entrar na justiça porque eu, né? Bom, aí continue, boa sorte, tá? Mas fala assim, não eu trabalho no hospital, então eu tenho direito à insalubridade? Eu não mexo com paciente. Como é que eu vou ter direito à insalubridade? Porque eu entrei lá? Porque eu passei pela escada? Tem gente que fala que sim, que tem medo do hospital. Tem gente que é esperto, fala, eu também quero dinheiro, né? Eu conheço muita gente assim. Olha, se o engenheiro te der o grau mínimo, você vai ganhar 10% do salário mínimo. Sei lá. 20% do salário mínimo no grau médio. E esse é o que todo mundo quer, tá? 40% no grau máximo. Então, naquela estação de esgoto fedorenta, que lá é um lugar chato, vamos supor que eu não sei como funciona, gente, estação de esgoto. Eu tô dando como exemplo. O engenheiro deu o grau máximo, tá? Nada mal, né? 400 pila a mais aí. O que custa ficar achando cocô? Grande coisa, né? Olha, mas na verdade você está sendo pago para eventualmente vender um pouquinho a sua saúde. Então, que nem um conhecido meu, falou que o pai dele trabalhava numa empresa muito ruidosa. Aí, ele ganhava periculosidade no grau máximo. Falava, legal, né? Quando aposentou, estava surdo. Deslegal. Ele vendeu a audição dele, entre aspas, né? Aí a empresa eventualmente fala, mas olha aí, tá um barulheiro, eu quero 40% do grau máximo. A empresa faz as continhas e fala, puxa, o que sai mais barato? Eu comprar coifas para os meus funcionários ou eu pagar o grau máximo? Aí você vai ver os funcionários que você tem, tá? Se todo mundo ganha salário mínimo, você fala, eu prefiro pagar o 400. Se todo mundo ganhar bastante, entenderam, né? Tem um joguinho aí. Então, aí custa mais barato pôr umas coifas ali, uns auriculares, todo mundo fica com seus auriculares e eventualmente vai pro grau mínimo ou pro grau zero. Que sacanagem, professor. Ué, isso que disso que nós estamos discutindo. Isso aqui é dinheiro ou isso aqui é saúde? Né? Tá bom. Vamos ver a periculosidade um pouquinho. Então, o engenheiro trabalha, vai ter que ir lá esse laudo. E o adicional é 30% sobre o salário base, não é sobre o mínimo. Então, vamos supor, eu tenho lá o meu técnico de enfermagem. Ele provavelmente vai ganhar um ou dois salários mínimos, tá? Bom, 30% do salário mínimo dele, do salário, de repente ele preferiria ter o 40% do grau máximo da insalubridade, mas não é ele que vai decidir, é o engenheiro, tá? Aí, vamos supor, eu já tenho um bom salário da Unicamp, eu gosto do meu salário, né? 30% dele é um bom aditivo, né? Eu não ia querer 40% do salário mínimo, 400 pau, quer dizer, mas ia ficar bem mais triste, né? Que legal, professor. E aí, qual dos dois que o senhor ganha na ressonância, né? Eu conto para vocês, mas não falem para ninguém, tá bom? Ó, vou até colocar aqui para ela. Eu vou falar bem baixinho, ó. Nada. Não ganho nada. Porque ali na ressonância eu não tenho radiação na ressonância, é micro-ondas, tá? E não é um ambiente insalubre, é um ambiente de hospital, mas não tem direito. Tá? Então, um dia eu tive a periculosidade, não tenho mais. Sou feliz por causa disso? Não, sou muito mordido por causa disso, tá? Mas, enfim, é a chance de eu estar aqui com vocês, alunos. Fico feliz por isso. Isso vale tudo na minha vida, viu? Nem poder ser 60% do meu salário base. Sem problema. Olha aí.
Parece que eu andei. Eu tava realmente cansado essa hora da noite aí. Tá bom. Vamos falar um pouquinho de Alara. Isso daí, estamos chegando no final da aula. Então é assim. O que acontece? A Lara, né? Você fala, aquela marca da panela de pressão, né? Não, essa é. Puxa, acho que eu pus na próxima transparência. Gente, eu devia estar com muito sono quando eu fiz tudo isso aí. As low as reasonable achievable. Deve estar na próxima transparência, né? Mas isso aqui, em 1950, lá naqueles encontros CRP, eles já tinham isso na cabeça, né? Que os níveis de radiação, eles podiam ter, mas era para ter sempre menos, não é sempre menos, era para ter o menor, né? Então, por quê? Você põe um limite, é muito fácil, eu ponho o limite de 20 millisieverts por ano, eu faço uma blindagem mais chulé, que dá 20. Eu não estou contra a lei, eu fiz certinho, tá? Agora, vou lá. Todo esforço deve ser feito para que não seja 20. Né? Você vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro. Eu confio no bom senso de vocês. 20 é aquilo que a gente fala, mas é para ser menos, entendeu? Bom, olha aí, antes de 1950, né, os efeitos aí eram esses aí, tá? Tinha um limite de dose máxima, tolerável, né? Sempre a coisa do determinístico. Então, não fez queimadura ou não fez mudança transiente no sangue, tá ótimo. Radiação, né? O que faria além disso? Aí alguém falou, monstros genéticos, né? Vai fazer monstros zumbi genéticos. Então, depois da década de 50, realmente o pessoal ficou meio assim, meio preocupado, né? Então, falou, olha, vamos começar a prestar um pouco mais atenção aqui. Então, o limite, ele é uma referência, mas ele é inaceitável, tá? É um valor que não deve ser ultrapassado. Eu vou falar um pouquinho primeiro de doses de público, né? Essas doses de público, elas não podem ser medidas diretamente. As pessoas estão pela rua aí, você vai dar dosímetro para todo mundo? Ridículo, né? Não é esse. Não inclui exposições de contexto médico. Porque em pacientes elas são justificadas a princípio. Não tem aquela coisa, as exposições médicas não devem ser feitas em contextos não justificados. Né? Mas a radioterapia pôs 40 grain na pessoa, né? Que bom, ela ia morrer. Não é que ela estava ali fazendo um tratamento de beleza. É justificado. Indivíduos, aí tem aquela coisa assim, tem uma parte da população que eventualmente fica exposto a doses mais altas, não é porque as pessoas querem, mas vamos falar, quando tinha os testes nucleares americanos, sempre tinha o fallout, né? Ele é uma nuvem, essa nuvem vai embora, o governo não controla, para onde a nuvem vai, cair onde não devia. Então, esse é um contexto de população de grupo crítico. Tá? Fukushima, que eu falei, o tsunami veio, bagunçou a usina. Bom, e agora? Vamos ver da usina. Tá todo mundo no 1 milisievert? Não, tem umas casas aqui perto que estão acima. Grupo crítico. Então, antes não era 1 milisievert, era 5. O 1 milisievert é meio recente, olha. Né? Mas eles puseram essa coisa aqui da média de 5 millisieverts. Eu até coloquei em 5 anos, mas nem seria 5 anos, seria assim ao longo dos anos, né? Sinceramente ficou vago. Então talvez eu mude isso daí, tá? É um jeito, né? Então, por exemplo, vamos supor Chernobyl. Falar, eles interditaram 30 quilômetros em torno da usina. São esses limites aí, né? De repente, eles podiam ter falado, olha, em vez de 30, vamos fazer só 10 quilômetros, porque daí fica grupo crítico. É que, sinceramente, eu não sei do que aconteceu lá em Chernobyl direito. Até tem um livrinho certinho, mas é algo mais perto do 1 do que do 5, que eu me lembre, que eu li. Agora sim, né? Então aqui, ó, as low as reasonable achievable.
Então, nós estamos falando dos efeitos estocásticos, né? Tão baixo quanto praticável, tão baixo quanto possível, né? Tão baixo quanto possível, sendo levado às considerações econômicas e sociais 73. Eu preciso ver com o que eu escrevi antes, porque essas transparências não foram escritas juntas. Provavelmente são essas datas ou datas parecidas, tá? Vou falar a verdade, você vai pegando os artigos, nem sempre eles falam exatamente a mesma coisa, né? Fica aí um pouquinho errado. E olha aí, essa é a filosofia do Alara, né? Então, sem o Alara, olha o que acontece, é o que eu falei, você pode tomar as doses máximas, né? Ah, mas precisa funcionar tudo no talo? Não, mas vamos supor, ó, esse serviço aqui, nós temos 5 anos deles, né? Então, a gente vai fazer no primeiro ano, ó, pô, né? Era 50 em um dos anos, né? Aí deu 30, tá? No outro, deu, ó, puta, ó, você não passou dos 50, tudo bem, você tá no limite, né? Mas tá um relaxo isso aí. Eu não falei que era 100 millisieverts em 5 anos. Eu falei, então olha aí, vamos somar aqui. Aqui nós já temos 80, tá? Faz o seu funcionário trabalhar então os próximos 20 nos 3 anos e tudo certo. Tá? Tudo acértico. Legal. No próximo ano ele trabalha quase nos 20, e no outro ele fala assim, olha, quer saber? Agora nesses próximos 2 anos aí é melhor você não trabalhar, né? Recolha a sua periculosidade e aí, senão eu me lasco, você vai entrar com um processo trabalhista em cima de mim. Né? O cara não vai ficar feliz e é assim caminha a humanidade, tá? Sem o Alara. Com o Alara é assim. Ele tem uma dose de referência que ele não pode passar. Eu coloquei aqui que é o 5. 5 em um ano. Ou quase deu. Tá. Esse aqui deu. Tá. Esse aqui passou para 6, né? Nível de investigação. Então, a CNEM vai receber esses dados, porque os dados de dosímetros são compartilhados com as empresas e a CNEM. Falar, aí não pode, né? Eu quero uma documentação desse tamanho, escrito o que aconteceu, como é que são essas instalações, quero rever tudo, quero ver se está tudo em ordem, quero ver se vocês estão pagando imposto. Quer dizer, uma puta encheção de saco. Aí no próximo ano o cara aprendeu e fez, né, o trabalhador trabalhar direitinho. Então a Lara é isso, é uma filosofia, tá? Ficou pela responsabilidade tanto do trabalhador como do empregador fazer que essas doses sejam as mais baixas possíveis, porque senão, olha, aquilo que eu falei, tá? Antes podia trabalhar com 50 por ano, ia ser 50, 50, 50, 50. Depois é 100 millisieverts em 5 anos. Tá bom, vai ser uma coisa desse tipo, né? Atualmente está nisso aqui, nem isso, né? 20 millisieverts, né? Mas não pode passar em um único ano, exatamente. Essa situação sem o Alara aqui, tá? Um detalhezinho. A dose calendário é de janeiro a dezembro. O que quer dizer? Que eu vou somar janeiro a dezembro e essa é a dose anual, não é uma janela móvel, né? Então, não é cada mês eu somo, que nem eu estou em março, eu somo até março do ano passado e vejo quanto a dose é. Dezembro zera, soma zero e começa de novo. Isso é o ano calendário, tá? Então, vamos supor que a pessoa não pode 50 millisieverts em um único ano, tá? Ela trabalhou e no final do ano, em dezembro, deu 50. Tá. Próximo ano, então, os próximos 4 anos tem mais 50 para gastar. Próximo ano ele gasta os 50. Os próximos 3 anos não pode mais gastar. Esse funcionário tem que ser afastado. Agora, que péssimo a Lara, né? Isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Então, mas vamos supor uma situação mais aberrante ainda. É o ano inteiro, ele não usou o dosímetro. Chegou dezembro, ele tomou 50.
Pode, no calendário. Tá bom. E o próximo ano? Então melhor que... Então, agora tem 50 millisieverts para espalhar em 5 anos, e nos próximos 4 anos. Janeiro do próximo ano ele toma 50. Gastou 100 em 2 meses. 100 millisieverts em 2 meses. Torrou o homem, professor. O homem encomendar o caixão e morrer. Não, 100 millisieverts ainda é baixo, tá? Em termos de dose, ele fez o que está escrito exatamente aí. Agora, em termos de Alara, é a pouca vergonha da pouca vergonha, né? Ele vai tomar uma fumada. Isso não se faz. Isso aí o chefe dele vai receber carta, como eu falei, vai ter punição administrativa. Muito bem, olha aí. O Alara, ele funciona nos níveis de referência, tá? Então, esse aqui eu chamo nível de registro. Ele está em outro lugar. Ele está na 301, tá? 301, deixa eu ver. Depois eu vejo direitinho. A outra era a 301. Será que eu comi bola aqui? Depois eu vejo. Eu acho que está então no mesmo lugar, só que eu estou estranho. 2011 e aqui é 2014, talvez não tenha atualizado. Olha aí, o nível de registro, tá? 0 millisievert, como eu falei, isso aqui no mês, né? Então, 0 millisievert no mês é a coisa ambiental. Agora, atualmente está escrito que ele quer o nível de registro do 0,1. Pouco tempo atrás devia estar no 0,2. Tá bom. Nível de investigação: 1 millisievert ao mês ou 6 millisievert ao ano. Então, olha só, é o que tinha acontecido aqui, né? Mas que tenha dado 1 millisievert no mês, eu mostrei ali uma coisa de dosimetria que tinha 10 no mês. Então, né? Nossa, o que está acontecendo? Vai ter que prestar conta. O trabalhador recebe uma comunicação. Tá? Tipo assim, não passe, que isso aqui, não sei o que, vai te prejudicar, não faz bem a sua saúde, mas faz muito pior ao empregador, né? E o nível de notificação. Então, inaceitável, né? As condições de trabalho devem ser alteradas. A CNEM é formalmente notificada, tá bom? Então, eu não sei se com 1,5 ia ficar já nessa histeria. Como eu falei, eu não mexo mais com isso. Esses limites eles ficam mudando conforme novas reuniões da CNEM. Essa daí, eu escrevi em 2011, talvez a 2014 seja diferente, depois eu vou ter que conferir, né? Olha aí. Aqui é Serviço de Medicina Nuclear, 305, né? Então, sempre for atingindo os níveis de notificação mensal ou acumulado anual, vamos lá, mensal ou acumulado anual, esses dois aqui, o titular deve realizar essa burocracia. Comunicar o ocorrido à CNEM 24 horas a contar do dado da ciência. Mas olha, 1,5 millisievert é baixinho, hein? Assegurar que o indivíduo ocupacionalmente exposto é o trabalhador, tá? Às vezes aparece como IOE. Seja avaliado clinicamente por o médico do trabalho. Nossa, com 1,5 millisievert. Submeter relatório detalhado à CNEM quando solicitado, né? Mas aí, olha, ele para fins dessa resolução fica estabelecido. Então, por causa da medicina nuclear, realmente está muito restritivo. 20 millisieverts ao ano ou 4 millisieverts em qualquer mês. Mesmo assim, na nuclear, como eu falei, não é típico, mas essa situação acontece. Então, a pessoa vai lá no médico, vai tirar o sanguinho dela, vai ter papelada para preencher, um monte de coisas chatas para fazer. IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Deve ser imediatamente notificada, não estava escrito aqui, ó. Deve ser imediatamente... bom, né? Deve comunicar a CNEM.
Então, descrição do evento que deu origem à sobreexposição. Taxa de dose a que ele foi submetido. Medidas iniciais adotadas. Ações de investigação levaram a efeito e suas conclusões. Quer dizer, tem que perguntar o que aconteceu, é uma investigação, né? O que aconteceu e o que ele concluiu, né? Se isso daí foi atípico, ou foi um acidente, ou se não tinha nada a ver. Lembra que eu falei lá do dosímetro que era exposto para ver se estava funcionando? Medidas adotadas para evitar a repetição do evento. Enche o saco. Tá? Alguém vai ler isso? Não sei. Essa é a última transparência do curso. Tá? Estamos chegando no finalzinho. Então, eu queria colocar para vocês algumas doses típicas de exames de radiodiagnóstico. Né? Eventualmente elas caíam de ano a ano, mas atualmente elas estão mais ou menos estabilizadas, tá? Mas olha, em termos de paciente, eu falo, mas nossa, olha aí, tem umas doses altas aqui, professor. É diagnóstico. Então, bom, aqui não é nem de corpo inteiro, né? Na tireoide, né? Aqui é multiplicado pelo fator aí de peso da tireoide. Então, são valores altos? Não, é tudo, vai lá, poxa, mas por 0,2 milisievert por mês ou outro já recebe uma reclamação. Não, recebe a reclamação com 1,5, né? E aí você está falando de coisa bem maior e não é nem ao longo do mês, é de uma vez só. São valores mega pequenininhos. Então, o trabalhador, ele está muito protegido com aqueles limites de dose. E isso daí não são essas doses que vão fazer alguma coisa. Essas coisas são importantes, tá? É o que eu falei até para um colega de vocês. A gente é especialista numa área e leigo em outra. Então, o que acontece? Tem um caso, né, que chegou à minha ciência, que a mulher estava grávida, foi na obstetra, falou, olha, eu fiz um tratamento dentário, mas a dentista tirou raio-x. Né? Será que vai fazer mal para minha criança? A resposta é não. A obstetra falou, aborta. Né? Se fosse eu abortava. Que gostoso escutar isso, né? Aí a conversa continuou de forma que chegou-se a informação certa que não, né? Que são doses, olha, é que nem tem o odontológico, né? É um dos menorzinhos que tem. Lembra que isso aqui é efetiva, tá? É mediado para o corpo todo. Quer dizer, a obstetra, ela tem informação. Eventualmente é uma pessoa mais inteligente que eu, mas ela não é especialista na área de radiação. É complicado. Então, da mesma forma, às vezes o pessoal fala assim, já chegou para mim uma pessoa e falou, olha, eu quero fazer uma pesquisa sobre as pacientes que estavam grávidas e foram fazer tomografia de abdômen. Eu tenho os parâmetros da tomografia, qual que é a dose no feto? Não sei, não tem tabela, não tem cálculo, não tem nada. Dá para calcular? Olha, mesmo essas doses é do homem mediado, ele é hermafrodita, ele não, né, ele nem existe. Então, tipo assim, uma dose para valer mesmo no feto, daí vai lá, como é que avalia isso? Deve ter quem saiba fazer, eu não sei. Então, e a paciente é gorda, é magra, como é que funciona, né? Então, não é tudo que é de conhecimento geral e muito menos de conhecimento normativo, né? As pessoas vão tentando fazer o melhor aí e vão... É esse o contexto de radioproteção, tá? Eu coloquei vocês aí com um monte de informações novas para vocês pensarem nisso. Junto às informações técnicas de risco, milisievert, o que é dose equivalente e o que é dose efetiva, vai vir gente perguntando para vocês, mas eu ouvi falar que tomar leite faz super bem para o dano que a radiação faz às pessoas. E de onde você tirou isso? Da internet. Nem o meu amigo falou. Não faz, é uma porcaria. Então, essas informações falsas aí, elas permeiam, né? Aí alguém fala assim, eu pelo que eu faço, eu tenho direito à periculosidade. Porque você decidiu? Não, porque o meu colega do lado ganha a mesma coisa e eu também.
Você vai ver o colega do lado é um técnico de radiologia. Ele é um enfermeiro. Fala, você faz trabalho rotineiro com radiação? Não, é o técnico de radiologia. Ele faz trabalho rotineiro com radiação. O enfermeiro não, de vez em quando ele está ajudando no procedimento. Falou, você não vai, né? Eu não sei, mas eu acho que você não faz jus a isso. Mas não é justo. Não é justo, porque nós dois ficamos juntos. A gente toma a mesma dose de radiação, porque eu tenho filho para criar. Então, vocês vão escutar isso, quem se meter com essas coisas, vai ficar escutando esse tipo de coisa, e a pessoa fica brava com você, porque você não deu razão para ela, e aquilo tá valendo dinheiro na cabeça dela, você tá tirando, subtraindo uma expectativa, né? E você começa a tomar, ser objeto de ódio imediato. E é assim que funciona. Então, o máximo que eu conseguia era passar um monte de informações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da área. Ela tem aquela, vamos falar, tem a hora da academia dela, né, do que é dose de radiação, blá, 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 e tem a parte de lidar com gente, né? Não é tão ruim assim, mas é até divertido, mas tem que gostar. Eu tenho gostado de interagir com gente, né? Porque aparece de tudo, né? A pessoa fala, eu não quero mexer com radiação sem, como é que fala? Deixa eu me colocar aqui. Eu não quero mexer com radiação sem ganhar um dinheirinho com isso, tá? Porque eu quero ter filho, porque meus pais são velhinhos. Tá bom, você ganhando aí a periculosidade, você topa? Daí eu aceito aí eu aceito adiar um pouco a minha maternidade. Aí meus pais são velhinhos, mas são fortes, né? Também não é assim, né? Então, tudo fica relativizado. Gente, agradeço, o curso acabou. Aqui eu tenho um agradecimento especial para vocês, tá? Aguarde 1, 2 e... Muito obrigado. Como eu falei, eu vou tentar fazer algum materialzinho. Naquilo que eu conseguir, aí fica como bônus extra, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas aí e tenham gostado tipo assim, tem o seu encanto esse tipo de métier, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí, tá? Obrigado pelo curso, obrigado pela oportunidade.